Olá, começa agora mais um Momento Brasil. Hoje finalizamos um ciclo de episódios com o tema democracia. Afinal de contas, o que é democracia no caso brasileiro? E quais são os limites e as possibilidades da nossa democracia? Essas são apenas algumas das perguntas que vão nos ajudar neste debate. Fique com a gente e participe! Para conversar sobre democracia, o Momento Brasil recebe Pedro Célio Borges, sociólogo, professor da Universidade Federal de Goiás. Obrigado pela sua presença aqui, Pedro Célio. Olá, Roberto. Eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de mais uma vez vir aqui. Quero cumprimentar a toda a equipe de produção do programa aqui da TV UFG. É sempre um prazer. O Momento Brasil recebe também o professor Francisco Tavares, cientista político, também professor da Universidade Federal de Goiás. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar sobre um tema tão árido e tão importante, principalmente nesses tempos no país. E mais do que isso, é uma honra poder debater sobre essa questão com o professor Pedro Célio, mestre de todos nós na ciência política aqui em Goiás. Vamos começar aqui com o professor Pedro Célio. O que é democracia, professor? Não é fácil, não é fácil responder. O que é democracia, né? Democracia é uma espécie de ideal de viver bem em comunidade. Eu gostaria de resumir assim, só que caracterizando que nós estamos falando de comunidades muito complexas da vida contemporânea, né? Se nós formos historiar um pouco, dar uma de professor, nós poderíamos dizer que no início da nossa época, da época moderna, século XVII, XVIII, quando as populações saem da vida rural e vão tornando as cidades os locais principais, né, de moradia, de produção de conhecimento, mas tudo isso exigindo organização das pessoas. E pessoas muito diferentes, com interesses distintos, né? O mundo estava se tornando um mundo capitalista, né? Um mundo com tendência à concentração, principalmente à concentração de riqueza. Eu diria para você hoje que para conversarmos sobre democracia, no caso brasileiro, por exemplo, temos que conversar junto com a ideia, com o ideal, com o desejo de democracia, também com as noções e as condições de desigualdade que predominam na vida brasileira. Então, pensar a democracia é pensar em superar seríssimas desigualdades sociais no país. Professor Francisco, vou fazer a mesma pergunta para a gente começar. O que é democracia? Acho que o Pedro diz muito bem quando aponta para a ideia de que a democracia é um conceito polissêmico. O que isso quer dizer? Democracia tem muitos significados. É uma ideia em disputa. Desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade, o que é um governo em que o povo, as coletividades, as maiorias e as minorias governam, portanto em que há um demos governante, é sempre um objeto de interrogação. Agora, é possível reduzir essa categoria a alguns consensos entre todas as pessoas que a definem e, sobretudo, entre todos os grupos sociais que a defendem. E acho que a ideia de democracia, como Pedro muito acertadamente acaba de dizer, talvez seja um nome político de uma outra categoria social chamada igualdade. Além disso, a democracia pressupõe, em algum grau, autorização, legitimação, aquiescência dos governados com relação a quem o governará e como fará. Então, sempre que o governo, em maior ou menor grau, é autorizado, constituído, conta com a aceitação da população, e sempre que paira entre essa população o maior grau de igualdade possível, estamos a nos aproximarmos mais da democracia. Que, convenhamos, em todas as nações, é muito mais um ideal do que uma forma política acabada. Pedro Célio, nós poderíamos ter alguns elementos para medir o grau de democracia? Existe, felizmente, no caso nosso aqui, as universidades, né, os centros de pesquisa, os institutos de opinião, a imprensa principalmente, né, a população, ela cria vários mecanismos para acompanhar e para construir a democracia.
Eu gosto muito de dizer que seria muito bom se a gente se acostumasse a pensar os processos de democratização. Ou seja, o que tem acontecido e de que maneira as nossas ações estão fazendo com que hoje o país, o nosso sistema político, seja mais democrático do que era na última conjuntura, no último período. Nós poderíamos sintetizar alguns temas que dão concretude a esse ideal meio abstrato de democracia. E contemporaneamente no Brasil, nós podemos dizer, para falar em democracia hoje é necessário, por exemplo, a gente ter as referências sobre participação. De que maneira os diferentes grupos, principalmente os mais carentes, né, aqueles que não têm representação no sistema institucional, de que maneira eles participam da distribuição dos benefícios que a sociedade produz. Então, a noção de participação no processo decisório. O outro, certamente, né, a noção de transparência. De que modo os recursos alocados pelas decisões promovidas pela participação política, né, de que maneira esses recursos são implementados na vida pública, na forma de políticas públicas, de programas de ação dos governos e de que maneira isso é controlado, né? Então essa noção de transparência é muito, muito importante. Eu tenho a impressão que através desses elementos a gente vai chegando mais próximo da ideia de democracia. O senhor gostaria de complementar? Sabe que já há alguns anos que a grande agenda da ciência política nesse campo chamado teoria democrática contemporânea dá conta de tentar encontrar medidores empíricos tão seguros quanto possível for para identificarmos se uma nação é ou não democrática. Todos esses medidores são muito bons naquilo que se propõe. Então, lá atrás, um estadunidense chamado Robert Dahl, por exemplo, quando falou em poliarquia, que era o nome que o autor entregava para a democracia, estabeleceu 8 critérios e disse: o quão mais próximos nós chegarmos disso, mais democrático um país é. Tem um instituto internacional chamado Freedom House, a Casa da Liberdade, que estabelece também uma série de parâmetros e diz o quão mais próximo um país chega disso, mais democrático é. E veja, o Brasil não para de cair nos critérios da Freedom House. Tem um outro autor chamado Morlino, que junto com pesquisadores no mundo inteiro, criou um conceito chamado de qualidade da democracia e estabeleceu vários outros critérios: responsividade, primado do direito, opinião pública, igualdade entre as pessoas, obviamente realização de eleições livres, e mede esses critérios segundo indicadores matemáticos de modo a identificar o quão democrático um país é. Há poucos consensos entre os autores que estabelecem esses indicadores e que tentam de maneira matematizada, quantitativa, medirem o quão democrático um país é. Lamentavelmente, só há um consenso para qualquer indicador de que nos utilizemos contemporaneamente. O Brasil, ao menos de 2015 para cá, é um país cada vez menos democrático e, a depender do critério, podemos entender que não vivemos mais em uma democracia nesse país. Esse é o dado alarmante, para além das controvérsias acadêmicas que nos animam na ciência política. Quais são esses indicadores? Por exemplo, numa democracia, desde lá do início do século XX, quando um autor chamado Joseph Schumpeter reduzir esse termo ao mínimo possível, os governantes devem necessariamente ser eleitos. O presidente da República Federativa do Brasil não foi eleito por ninguém, não governa com o programa que foi eleito, e a então presidente foi afastada por uma tecnicalidade de direito financeiro atinente às normas para créditos suplementares que nenhum cidadão ou cidadã é capaz de compreender. Um segundo elemento indispensável à democracia, que de maneira tácita já estava prevista nesse autor Schumpeter, mas que está no Morlino, está no Robert Dahl e em toda a literatura sobre o assunto: liberdade de se opor ao governo, liberdade de expressar um pensamento divergente. Bom, há uma ONG chamada Artigo 19 que mapeia a situação dos protestos de rua, das falas opositoras aqui no Brasil. E quase não há mais protesto que não termine com violenta repressão no nosso país. Um terceiro aspecto fundamental para se falar em democracia era aquilo que Robert Dahl chamava de um entendimento esclarecido. Portanto, uma mídia diversificada, plural, em que o máximo de vozes correntes na sociedade, negros e negras, quilombolas, população LGBT, pessoas moradoras de periferia, encontrassem as suas ideias e a sua cultura projetadas na mídia. Também por esse critério, basta a gente medir, né, estudos tanto qualitativos como quantitativos de fluxos na opinião pública, identificam que nós temos uma mídia monopolizada, no máximo oligopolizada, mas que não dá vazão a um entendimento esclarecido das pessoas.
E, finalmente, o critério chamado de responsividade. Nas democracias, os governos fazem aquilo que as pessoas manifestam como prioritário nos processos eleitorais. Então, os cidadãos votam em um determinado programa de governo e, com uma ou outra alteração decorrente da mudança da realidade, os governos implementam seus programas. Isso não acontece no Brasil contemporâneo. Dilma Rousseff, por exemplo, se elegeu com uma proposta de aumento de direitos sociais e os reduziu no início de seu mandato. O atual presidente da República nem eleito foi. Então os governos não respondem às preferências de cidadãs e cidadãos nas eleições. Tudo isso é medido matematicamente e quando a gente encontra esses critérios e indicadores, percebe que o Brasil é muito pouco ou nada democrático. Professor Pedrucelli, qual é a sua percepção sobre esse tema? Eu gosto muito quando o Frank traz o tema da qualidade da democracia, porque isso implica numa metodologia de compreensão e de pesquisa, né, e de organização das informações que cada realidade, cada país tem e que o seu sistema político ele mesmo produz sobre a resolução dos conflitos, sobre os problemas. Então, uma das maneiras de dizer é a seguinte, de que maneira que a democracia tem efetividade, né, de que maneira que a democracia tem condições de diminuir as desigualdades sociais. Então, no caso brasileiro, a última experiência nossa foi esse período aí do início do ano 2000, né, o período Lula, Dilma, né, houve programas de distribuição de renda, programas distributivistas, que num primeiro momento criaram, né, um clima de mais participação e de mais acesso ao bolo na distribuição dos recursos, através dos programas sociais, Minha Casa Minha Vida e vários outros programas, mas depois foi ver que o ganho dos que já ganhavam muito do sistema financeiro, dos grandes investimentos, né, daqueles conglomerados que se apropriavam das próprias empresas estatais, esse caso Júnior Friboi, né, JBS e outros aí. Então, significou que as grandes concentrações concentravam ainda mais. E a parte do aproveitamento, da universalização na distribuição dos benefícios, ficou apenas na esfera do consumo. Então, no sistema de controle, né, do modo produtivo, das áreas estratégicas para o país, aonde aquilo que criaria novas variáveis estruturantes do sistema político, isso acabou não acontecendo. Então houve novamente uma regressão nesse critério da desigualdade e o país foi se tornando um pouco mais desigual. Os dados do IBGE de 2015, eu trabalho muito com municípios, gestão de município, os dados do Munic indicam, né, que a maioria dos municípios ficou mais pobre do que era até o ano 2000 e dentro dos 50 maiores municípios brasileiros, né, a população, ou seja, a concentração de renda também aumentou. A melhoria da qualidade de vida não aconteceu. Então eu gosto muito dessa ideia de democracia quando ela é associada com melhoria da qualidade de vida para a maioria da população. Se isso acontece, e a ciência tem vários recursos, mecanismos, metodologias para caracterizar isso, e os organismos de governo também têm, e os organismos de financiamento internacional também têm, e nenhum desses casos mostra em alguma melhoria efetiva de vida do ponto de vista da continuidade, da manutenção. O maior exemplo disso é o estado hoje, o ânimo que impera no Brasil, que é de temor, de incerteza, de medo sobre a manutenção de direitos conquistados no nosso último período. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos conversando sobre esse tema que, como a gente já disse no início do programa, é complexo, mas é palpitante e está na moda. Não saia daí. O Momento Brasil está de volta num debate sobre as características e possibilidades da democracia no Brasil. Hoje contamos com a presença de Pedrucelli Borges, sociólogo, professor da UFG, e também do professor Francisco Tavares, que é cientista político e também ministra disciplinas na Universidade Federal de Goiás. Eu gostaria de retomar esse segundo bloco perguntando o seguinte: quais são as principais consequências de mais de 2 décadas de ditadura militar? Esse período trouxe consequências para a nossa democracia? Eu acho que sim, principalmente se nós considerarmos, trouxemos a lembrança, o período de finalização do regime de 64,
e o modo como foi negociado o nascimento da nossa democracia, da nossa época atual. Essa transição política de um regime para outro, do regime autoritário, militar, para a democracia de agora, aquela época do Sarney, foi muito traumática e muito mal resolvida, né? Muitas questões não foram bem tratadas. Eu tenho como síntese dessa negociação mal resolvida a anistia política. A ditadura foi um período de perseguição, de cerceamento de liberdades, né, de crimes em nome do Estado contra opositores, contra a sociedade de uma maneira geral. E a anistia política, foi no ano de 1979, ainda lá no governo Figueiredo, ela acontece trazendo um conceito que foi a coisa mais esdrúxula, mais estranha, né, para a tradição das anistias nos países democráticos. Então resolveu-se colocar anistia recíproca, ou seja, o torturador é anistiado também. O torturado, que era o opositor, era o perseguido, ele é considerado daí para frente, então, livre, ele é considerado fora de qualquer criminalização por opinião política, mas aquele que o perseguiu também da mesma maneira. Isso deixou um problema muito sério, até porque a ideia de tortura e de perseguição da ditadura militar esteve ligado a essa instituição, aos militares, principalmente ao Exército Brasileiro. Então, muitas coisas que as outras instituições genuinamente democráticas devem operar e tomar a iniciativa na democracia ficaram travadas, sempre com um olho no gato, o outro no peixe, né? Avançando no processo democrático, mas com medo da reação militar. Isso traumatizou um pouco, você entende? A própria engenharia institucional da nossa democracia. Não apenas isso, mas como eu disse, isso é simbólico, né? Essa restrição. E veio depois a negociação. As elites, a democracia brasileira traz essa singularidade. As elites conseguiram transformar as instituições de ditatoriais para democráticas, mantendo os mesmos governantes, as mesmas figuras, os mesmos atores, se não totalmente, mas negociando com eles. Então quem era da Arena, que era o partido da ditadura, que mandava na ditadura, continuou mandando no regime da democracia. Veja bem, né? Esse é um paradoxo que nós temos e isso vai se refletir na chamada qualidade das políticas decididas e implementadas pelo regime democrático. Então nós vivemos num sistema político sempre incompleto, uma democracia sempre com essa sensação de que está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa cada vez mais se vincula, de um lado, né, a uma melhoria, eu acho, como eu disse, uma melhoria de programas econômicos, sociais, de cunho mais redistributivo, né? E de outro lado, há uma efetividade das instituições para que elas sejam corrigidas e fiscalizadas pela população. Então as instituições, você vê que hoje o tema, hoje um dos temas fortes no nosso momento hoje, é o tema da corrupção. Então, talvez para medir a qualidade da democracia também, esse critério, né, de que maneira que as instituições podem ser efetivas em corrigir a própria corrupção. Não se trata de querer moralmente eliminar isso, sei lá se isso é até da natureza do ser humano, mas que, vivendo em coletividade, né, as instituições políticas possam reparar os problemas de corrupção também. Professor Francisco. Na verdade, ainda há muito da ditadura militar no nosso país e é possível explicar por que isso acontece. O fato é que a transição de um regime de exceção, nazismo, fascismo, ditaduras militares da América Latina, ditaduras burocráticas soviéticas, para um regime democrático, pressupõe algo que nós chamamos em ciência política de justiça transicional. E esse conceito de justiça transicional, hoje uma categoria oficial no âmbito da Organização das Nações Unidas, no âmbito da ciência que trabalha com isso, compreende 3 elementos. O primeiro deles é a memória. É preciso resgatar tudo o que aconteceu no período de exceção. As pessoas têm o direito de saber o que o nazismo fez, o que o fascismo fez, o que os regimes autoritários da América Latina fizeram. E as nossas comissões de verdade, o resgate da nossa memória quanto aos excessos, abusos, torturas e vilipêndios ocorrentes na ditadura militar não foram produzidos na dimensão necessária. Então já temos esse primeiro problema. O segundo diz respeito à reparação. As vítimas do regime de exceção devem todas ser devidamente reparadas.
E também por esse aspecto, se pensarmos no que o regime militar fez com os povos indígenas, se pensarmos no silenciamento da intelectualidade e da mídia de oposição, se pensarmos nas famílias que perderam seus entes queridos, não houve a devida reparação, em que pese algumas indenizações. Mas reparação, do ponto de vista da justiça transicional, é muito mais do que um apoio em dinheiro para algumas vítimas. E, portanto, o Brasil também não realizou a reparação. E há, finalmente, um terceiro e fundamental critério, que é o da responsabilização. Os agentes que praticaram os vilipêndios aos direitos das pessoas humanas no regime de exceção devem ser conhecidos, julgados, investigados e punidos, finalmente, como se dá desde Nuremberg no pós-nazismo. O Brasil, como Pedro Célio muito corretamente identifica, propôs uma lei falsamente chamada de anistia para desresponsabilizar as pessoas que incorreram contra direitos da pessoa humana. Ora, se não há justiça transicional, porque não há reparação, porque não há memória e, sobretudo, porque não há responsabilização, dificilmente há transição. E aí a nossa democracia se torna precária. Isso pode ser observado desde o momento em que alguém vai ao parlamento e dedica um voto a uma figura como o Coronel Brilhante Ustra, como se deu ano passado, um torturador, alguém que incorreu contra direitos humanos sistematicamente. Isso pode ser identificado no artigo 144 da Constituição, já do momento democrático, que reproduz um modelo policial militar próprio da época da ditadura. Isso pode se identificar nos reiterados relatórios da Organização das Nações Unidas sobre as condições dos nossos presídios, sobre a situação do nosso sistema de segurança, de justiça penal, que ainda condiz com a realidade de países autoritários e não de democracias. Isso se projeta na qualidade da informação que cidadãs e cidadãos podem obter nesse país, com uma mídia, portanto, ainda muito oligopolizada ou monopolizada. O fato é que, o quão mais nós investigarmos as características tanto da nossa sociedade quanto das instituições, mais encontraremos vestígios do período autoritário. E isso não é uma coincidência. Isso é porque não aconteceu a justiça transicional como se espera. O Chile fez uma justiça transicional razoável. A Argentina fez uma justiça transicional. A Espanha após Franco. Portugal após Salazar e Caetano. A Alemanha mais do que tudo. A própria África do Sul. O Brasil é um país que, nesse aspecto, tem um dos piores exemplos de justiça transicional. E a consequência imediata disso é ser um dos países com maiores resquícios do seu período autoritário ou ditatorial. Hoje, então, quando nós assistimos, lemos, ou até pelas mídias sociais, sejam políticos defendendo a volta do regime militar, ou mesmo pessoas manifestando e dizendo até que naquele período era bom porque não tinha isso, não tinha aquilo, é uma desinformação? Como é que a gente pode avaliar isso? Não sei se é apenas desinformação, não. Eu acho que há um grau relativamente fluente de informação, apesar de todos os direcionamentos que se dá a informação, todas as ênfases seletivas que se dá à informação, mas eu quero lembrar um aspecto. Muitas pesquisas de opinião, às vezes, mostram dados que coincidem com momentos de indefinição, incerteza, e que são, esses momentos, eles são assim, dirigidos por um sentimento de medo social, né? De medo social, de que a população vai perder o pouco que já tem, né? De não poder sair à rua, o medo do desemprego e assim por diante. São bases muito reais, né? Se nós hoje é segunda-feira, 27 de junho. Eu acho que eu vi foi no jornal de hoje. Na Folha de São Paulo hoje tem uma pesquisa do Datafolha que mostra lá muitos dados já caracterizando situações assim de 69%, 82%, 84% de demandas, né? Quase que de agonia das pessoas pedindo soluções autoritárias. Não apenas para o funcionamento das instituições políticas, mas também para o modo de ser, para os comportamentos rotineiros e cotidianos das relações entre as pessoas. Muitas vezes, assim, aprovando situações de autoritarismo ou de solução rápida,
para que em conflitos que exigiriam, né, um mínimo de paciência, de negociação, de tempo, né, que são requisitos para uma boa conversa, e boa conversa é coisa de democracia. E esses dados todos são associados a uma situação de possível ou de potencial de intenção no plano político, de conexão com o plano político. E vai desaguar, por exemplo, no modelo de políticos ou dirigentes ideais para o Brasil de hoje. Então a gente vai vendo que figurinos e perfis de salvadores da pátria começam a aparecer, perfis de pessoas, de políticos notoriamente autoritários e que se declaram em situações graves, né, favoráveis a situações não democráticas, aparecem, tipo Bolsonaro, já começa a crescer. E nessa pesquisa que eu estou mencionando, ele sobe um pouquinho na possibilidade de intenção de voto, se as eleições fossem hoje. Então a gente vê que as lacunas da democracia tem essa matriz, lá na transição, né, mal realizada, mal feita, ao modo brasileiro, né, e que hoje nos colocam assim, diante de uma situação de mau governo, ou de sucessão de maus governos, numa dificuldade para estabelecermos um modelo, um projeto de país que unifique essa nação, essa sociedade forte, vibrante, né, que é muito participativa, inclusive, mas tem essa dificuldade de se associar em projetos democráticos mais sólidos, né, com opções mais consolidadas e mais dispostas a defender os seus governos. Eu gostaria de saber, eu vou deixar uma pergunta no ar e a gente vai responder após o intervalo. Tá? 2 impeachments em tão pouco tempo, né, tivemos 2 presidentes que sofreram o processo de impeachment. A nossa democracia é mais frágil por isso ou ela é mais forte por isso? A gente responde essa pergunta daqui a pouquinho após o intervalo. Momento Brasil faz o intervalo, mas é rapidíssimo, não saia daí. O Momento Brasil está de volta num debate sobre as características e possibilidades da democracia no Brasil. Hoje contamos com a presença de Pedro Célio Borges, sociólogo, professor da UFG, e também do professor Francisco Tavares, cientista político e também é docente na UFG. No bloco anterior falávamos, ou melhor, eu deixei uma pergunta no ar, né? O Brasil já passou por 2 impeachments de presidentes da República. Professor Francisco Tavares, isso faz com que a gente tenha a percepção que a democracia é mais forte ou é o contrário, esses 2 impeachments? O problema, na verdade, não é o número de processos de impeachment a que a República se submeteu desde a Ordem Constitucional de 1988. O que eu vejo como um problema para a ordem democrática brasileira é a maneira, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista político, como transcorreu o processo de impeachment no ano de 2016 e como transcorre a crise política que já se manifesta pelo menos desde 2015. Acho que a maioria das pessoas tem pouco conhecimento sobre o que é uma concessão indevida de crédito suplementar, malferindo a Lei Complementar 101 e por via transversa implicando um crime de responsabilidade contra o orçamento da República. E o curioso é que a quase totalidade das pessoas que têm compreensões de direito financeiro, por curiosidade, antes de ser cientista político, eu fui professor de direito financeiro, sabe que o que aconteceu ali nas chamadas pedaladas fiscais eventualmente foi um ilícito administrativo, eventualmente foi uma conduta pouco técnica do ponto de vista orçamentário, mas definitivamente não foi um crime de responsabilidade. Ocorreu ali, por exemplo, que um descumprimento de uma obrigação prevista em lei foi entendido como uma concessão indevida de crédito. Isso definitivamente não aconteceu. Quando a gente pensa no processo de impeachment enquanto tal, como eu dizia no bloco anterior, parlamentares votaram sobre a ocorrência ou não desse crime de responsabilidade contra a ordem orçamentária, homenageando figuras associadas à repressão da ditadura militar, homenageando os pais, homenageando pastores da própria igreja, homenageando amigos. A justificativa, portanto, das decisões se descolou do seu mérito. Ato contínuo assume um presidente que é gravado em situações, no mínimo, constrangedoras com um grande empresário confessadamente perpetrador de delitos, de ilícitos penais. O
O que acontece, portanto, é que as nossas instituições não encontram mais nenhum tipo, 1, de previsibilidade, 2, de tratamento igual de todos os seus atores. Eu, por exemplo, não tinha a menor simpatia individualmente pelo governo anterior. Mas a verdade é que, se subtrair um governo eleito em função de uma pequena questão técnica de direito financeiro que não implica crime de responsabilidade, para que um governo não eleito implementasse um programa de dilapidação da Constituição da República, com um ministério de muitas pessoas acusadas de crimes graves e com o presidente da República gravado em uma situação que pelo menos aponta indícios, e segundo o relatório da Polícia Federal, mais do que indícios, da prática de crimes graves. O problema, portanto, não é o impeachment, mas o problema são instituições que operam de uma maneira contra um determinado grupo político e operam de outra maneira, leniente, benevolente, paciente, para tolerar os desmandos de outro grupo político. Isso manda um sinal para as cidadãs e para os cidadãos. Olha, o que vocês fizerem nas urnas, o tipo de preferência que vocês manifestarem nas eleições, conta pouco ou quase nada. Basta construir uma maioria no Congresso, oferecendo cargos, fazendo lobby, a partir de pressões como a dos grandes contribuintes de campanhas, que com essa maioria no Congresso é possível mudar o resultado das eleições e colocar quem quer que seja no poder. Então o problema não é o número de processos de impeachment, mas o modo, 1, antijurídico e 2, politicamente seletivo, como se deu esse impeachment de 2016. Isso foi uma ferida mortal sobre o que ainda restava de democracia no nosso país. O senhor tem essa percepção também, professor Pedro Célio? Em boa parte sim. Talvez não com a clareza e a riqueza de dados e de controle das informações para uma explicação tão convincente, né, como a do professor Francisco, meu grande amigo Francisco, mas eu tenho essa percepção sobre a ilegitimidade do governo Temer. E essa percepção também, eu localizo isso na origem do próprio governo. É um governo formado apenas dentro do Congresso Nacional. Quando eu digo apenas, eu não estou menosprezando o Congresso Nacional. Eu estou dizendo que o Congresso Nacional já passava por uma crise de representação, né, e de déficit ético muito grande, por um grande número de seus componentes estarem envolvidos com malfeitos perante as coisas públicas. É muita gente ali acusada de corrupção, é muita gente ali no Congresso vinculado a processos não resolvidos desde as eleições, a compra de voto, é muita gente ali sabidamente participando de negociatas, as mais escusas e muitas delas flagradas e comprovadas em nível de imprensa e opinião pública, e coube a esse pessoal tirar um governo legítimo para colocar um outro governo. Esse governo, então, tem compromisso com quem o colocou lá. E veja bem que a primeira parte do ministério do governo Temer tinha 6 dos ministros dele envolvidos com processo de corrupção. E desses 6, 3 do chamado núcleo duro do Palácio do Planalto. Né? Olha bem ali que já são 7 ministros que já saíram, todos eles por malfeitos, por atitudes antirrepublicanas. E o principal, né, o presidente Temer, comprovadamente colocado lá, dito lá, chefe de quadrilha, né? E nenhum outro lugar do mundo respeitado, do mundo democrático, civilizado e digno, que tem instituições funcionando com premissa de democracia, isso é aceitável. Nesse caso aqui, o cara fica lá como se não tivesse acontecendo nada, né? Então isso demonstra um tipo de fragilidade da democracia brasileira nesse aspecto. A dificuldade que a população tem de controlar as suas instituições e os seus governos. Nesse sentido, a população, muitos cidadãos devem estar se fazendo a seguinte pergunta agora: mas o Temer não fazia parte da chapa Dilma Temer? Ele era vice, ele foi aceito, um pediu voto para o outro. Como é que a cabeça do cidadão fica? Mas veja bem, não vamos ficar chorando leite derramado, não. Isso foi juridicamente resolvido, judicialmente resolvido, em nível de Supremo, né? Então aí agora nós pegamos também o outro lado da democracia, 3 poderes da democracia da República Brasileira, e esse lado do judiciário. O lado do judiciário brasileiro, ele já é por si só um tipo de poder burocrático e meritocrático e não popular, né? E não popular. Os ministros do Supremo são indicados pelos membros do Executivo. Eles têm um vínculo de origem com o próprio Executivo para fazer o julgamento desse Executivo no momento seguinte.
Às vezes a gente encontra, né, pessoas de carreira ilibada, né, pessoas que são preocupadas com a própria democracia e procuram ter uma atitude juridicamente orientada, independentemente de concordância ou não. Mas nós, como brasileiros, temos que aceitar um ministro da laia desse Gilmar Mendes no Supremo, é uma humilhação para o país. Nesse sentido, se a gente for falar... Ele é um ministro tucano. Se formos falar da democracia, a Constituição prevê lá, no caso do Temer sair por qualquer dos motivos que ele possa sair ou ser retirado, eleição indireta. O senhor concorda com a eleição indireta? É democrático agora? Olha, eu acharia que o grau da crise institucional que é colocada a coisa sugere o encaminhamento para a eleição direta. Nós temos aí uma tecnicalidade que a Constituição não prevê isso, que o presidente da Câmara tem que assumir, terminar o mandato e depois de 30 dias, né, fazer uma indireta no Congresso para concluir o mandato. Existe esse ritual aí. Agora, esse ritual ele já está de antemão contaminado porque nós estamos tratando da situação do país, da crise do país, de uma crise que tinha 12 milhões de desempregados com o final do período Dilma e chega já a 14 milhões hoje com um ano de governo Temer. Então a crise está aumentando. As instituições têm que saber dar uma resposta para isso. Estas que estão aí não estão sendo suficientes. Esse rito constitucional não está sendo suficiente. Olha bem, como que é o nome do presidente da Câmara? Maia, né? É Rodrigo Maia? Como é que é? Rodrigo Maia. Esse aí pode ser o nosso presidente. Eu não sei o que é mais pavoroso. Eu não sei o que é mais pavoroso. Significa que nesse jogo institucional que nós temos, né, a insuficiência é esse ato muito grande entre esse tipo, os governos que esse jogo institucional atual está produzindo, né, com um anseio de população, com um momento de demanda e de aflição do próprio país. Professor, nesse sentido, a demanda, a necessidade social, tudo isso que o professor Pedro Célio descreveu, deve ser maior neste momento do que o que diz a Constituição, que é a eleição direta? O ponto, na verdade, é outro, né? A gente começa a se lembrar da Constituição no momento em que ela definitivamente já não consegue mais organizar uma sociedade e os seus conflitos políticos. A Constituição foi esquecida lá atrás, em dezembro de 2016, quando o governo criou a Emenda Constitucional 95, que simplesmente inviabilizou todo o sistema orçamentário de custeio dos direitos constitucionais, como saúde, educação, moradia, trabalho e assim sucessivamente. A Constituição foi afastada e vilipendiada no momento em que o processo de impeachment não obedeceu o seu rito, principalmente quanto ao dever de fundamentação das decisões e de uma correspondência entre o fundamento e a condenação. A Constituição foi ignorada quando nós não obtivemos nesse país direitos civis, liberdade de associação, liberdade de protesto em níveis minimamente razoáveis, segundo organismos internacionais que observam a nossa sociedade. Depois de tudo isso, um governo, portanto, anticonstitucional, que pretende modificar a Constituição para dilapidar os direitos previdenciários assegurados no artigo 192 e seguintes desta Constituição, para dilapidar os direitos trabalhistas assegurados no artigo 7º desta Constituição. A gente vem dizer, olha, mas o importante é manter a Constituição a qualquer custo. Lamentavelmente, nós chegamos a um momento histórico no país em que a norma jurídica constitucional, enquanto tal, não vai nos redimir justamente porque não foi capaz, e aí o professor Pedro Célio tem toda a razão, principalmente em função da atuação altamente politizada da Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, de dirimir os conflitos e de promover os direitos que ali estavam assegurados. Todo país, quando se encontra diante desse impasse de profunda ineficácia, ou seja, incapacidade de aplicação na realidade das pessoas dos direitos constitucionais, precisa parar e devolver as decisões e a soberania ao povo. E é justamente disso que o Brasil precisa agora. Como é que faz isso? Dá para respeitar a própria Constituição. Aprova uma emenda constitucional que já está em tramitação há muito mais tempo, não é um juízo oportunista, não é um juízo de situação, que prevê nas possibilidades de subtração do mandato ou de vacância do mandato presidencial, mesmo quando faltam menos de 2 anos para as próximas eleições presidenciais, que haja eleições diretas imediatamente. Então não querem aprovar a emenda constitucional para acabar com a Previdência? Não querem aprovar a emenda constitucional para acabar com os direitos trabalhistas? Não aprovaram uma emenda constitucional para engessar o nosso orçamento, subtraindo a possibilidade dos direitos sociais ganharem eficácia?
Vamos aprovar uma emenda constitucional para entregar poder para toda a população. Por que a gente só é contra a emenda constitucional quando ela entrega o poder de decidir para o povo? Todas as outras emendas são as chamadas sacrossantas reformas muito importantes e ninguém se lembra da Constituição. Ora, eu quero fazer uma reforma. A reforma que entregue o poder ao povo. Isso chama emenda constitucional das eleições diretas já. Não tem teórico do direito e da ciência política que poderia estar contrário à devolução da soberania ao povo num contexto de crise. Para estar contrário, tem que estar contra a própria democracia. Momento Brasil vai para mais um intervalo e a gente volta para o último bloco, discutindo esse tema empolgante, democracia no Brasil. Até já! O Momento Brasil está de volta num debate sobre as características e possibilidades da democracia no Brasil. Hoje contamos com a presença de Pedro Célio Borges, sociólogo e professor da UFG, e também do professor Francisco Tavares, cientista político e também docente da UFG. No bloco anterior, falávamos aqui sobre a questão do voto direto para a escolha de um futuro presidente da República, já que o presidente Michel Temer detém os piores índices de aceitação aí por parte da população, mas ainda continua no poder. O que pode explicar essa continuidade dele ainda no poder, Pedro Célio? Nós estamos falando muito aqui nas fragilidades e nas lacunas da nossa democracia. Eu creio que voltarei a esse ponto. Temer e seu grupo se aproveita de que o Brasil tem uma democracia fraca e vai espezinhando em cima dessa democracia, vai permanecendo, vai tentando fazer o jogo, vai continuando com suas negociatas e ganhando tempo, né? Vai contando com os elementos de impunidade, né, perante o Supremo, porque ali também há muitas negociações, e vai tentando recuperar recursos de negociação perante o Congresso Nacional. Agora, o fato é esse, né? Em termos de opinião pública e de legitimidade, o governo já acabou. Ainda que ele permaneça lá, ele não tem mais condição de governar. Ele não tem mais condição de cobrança dos demais atores. O governo Temer não tem aquilo que os estudiosos do século XIX chamavam, eu lembro aqui de Stuart Mill, né? O que caracterizaria um bom governo, ou um governo sólido, né, do ponto de vista democrático? A capacidade de manter, a capacidade de mobilizar a população, de fazer com que essa população desenvolva suas energias positivas, construtivas, né, de apostar no futuro. Esse governo não tem um mínimo de condição de fazer esse diálogo com o país hoje. O Brasil vive definitivamente uma crise seguindo o próprio conceito mais filosófico e elaborado de crise, um tal de Gramsci, um italiano, na cadeia, formulou lá no começo do século XX, quando ele dizia que crise é quando o velho já morreu, mas o novo ainda não nasceu. A verdade é que não há alternativas políticas muito claras ao esquema de poder que passa pelo grande empresariado, que passa por oligopólios e monopólios midiáticos, que passa pelo agronegócio e que certamente se projeta no tipo de Congresso Nacional que nós temos hoje. É indubitável que o presidente Temer é talvez o mais bem preparado e articulado jogador do jogo do nosso Congresso Nacional. Ele sabe formar uma maioria, ele sabe manter uma base coesa, ele sabe lidar com parlamentares que negociam pequenas emendas, que negociam cargos, que negociam influências locais e um certo acesso a oligarquias regionais. E a verdade é que esse jogo velho ainda prevalece porque no âmbito dos movimentos sociais, dos sindicatos, dos partidos de esquerda, da sociedade civil, não surgiu ainda uma alternativa que seja efetivamente nova, que reponha essa situação de fadiga e de superação das instituições brasileiras. Ocorre que a grande novidade da política brasileira ali nos anos 80 foi o Partido dos Trabalhadores e toda a sociedade civil que se organizava ao seu redor. Eu me lembro de uma entrevista do Lula em 99, quando ele dizia que 90% disso que nós intelectuais chamamos de sociedade civil nada mais eram do que os petistas atuando nos seus lugares de militância. Provavelmente ele tinha razão naquela época. E isso era mais um problema do que uma solução.
Porque esse partido, junto com as centrais sindicais e os movimentos que guardavam identidade com ele, decidiu jogar o jogo do parlamento, que é o jogo do Michel Temer, que é o jogo das oligarquias, que é o jogo de instituições eleitorais muito desfavoráveis aos desafiantes, aos mais pobres, aos que têm um discurso menos hegemônico. Quando esse partido decide jogar esse jogo, perde e fica ali uma figura como Michel Temer, é necessário que a história permita o surgimento de outras alternativas alheias a essa lógica estritamente institucional, eleitoral e associada a um Congresso nada poroso à sociedade que o circunda. O problema é que os movimentos, grupos, coletivos, sindicatos existentes na nossa sociedade hoje parecem ainda ter profunda confiança, e me permita aqui um adjetivo, ilusão, no esquema político pretérito. Então eu chamo de um neosebastianismo que diz, não, mas agora a gente elege o Lula de novo e resolve o problema. Não, mas agora a gente elege mais deputados e resolve o problema. E não percebem que a crise contemporânea se desdobra justamente da priorização desse sistema e dessa lógica, onde Michel Temer sempre vai vencer. Então, eu acho que é muito difícil pensar numa superação do atual momento e, portanto, numa deposição de Michel Temer, numa outra realidade político-institucional para o país, porque se essas formas velhas hoje já viraram margem de erro, né, a popularidade do Michel Temer é igual à margem de erro de algumas pesquisas que se faz, também é verdade que não surgiram alternativas dispostas a jogar um outro jogo. Nós temos um espectro de extrema-direita, que cresce, inclusive nas pesquisas de opinião, mas que quer jogar esse jogo institucional. Temos um espectro de centro-esquerda e de centro-direita, que também quer jogar esse jogo. E uma sociedade civil que, portanto, poderia estar pensando em reformular as nossas instituições, neste momento ainda não apareceu. Por isso a crise. O velho esquema parlamentar oligárquico morreu, mas o novo de uma democracia radical e preocupada de fato em atender aos interesses concretos das coletividades ainda não surgiu. Pedro Célio. Roberto, você me permite? Claro, o professor Francisco mencionou aqui que me veio à cabeça uma imagem e que eu cheguei a escrever um artigo quando o Temer ia tomar posse, né? Que eu estava comparando o grupo do Temer e a possibilidade de governo dele com aquele filme, que não é nenhum filme de Drácula ou de vampiro, que é a grande imagem que eles ligam o Temer aí, mas é aquele filme O Estranho Caso de Benjamin Button. Algum de vocês assistiu? Sim. Então ali há uma inversão do tempo, né? A pessoa nasce envelhecida e vai se renovando, se rejuvenescendo, né? E vira aquela figura bela, num determinado momento lá ele é até o Brad Pitt, né? E assim vai. O Temer é o contrário, ele é o contrário do Benjamin Button. É velho que nunca vai se rejuvenescer e vai ficar cada vez mais envelhecido, né? E com isso ele arrasta o país. Além dessa questão que foi colocada de que a democracia pede para que a gente pense na possibilidade real de eleições diretas, que caminhos mais a gente pode vislumbrar para que essa democracia renasça, já que ela foi tão pisoteada, tão desmerecida pela nossa classe política e aí pelos outros poderes, cada um aí no seu fazer diário. Mas que caminhos nós temos? Olha, não existe outra, na minha compreensão, né? É difícil a gente apostar em fórmulas mágicas, mirabolantes, que sejam muito diferentes e que inventem muita coisa, diferente daquilo que seja participação do povo. Recuperar a vontade do povo, acreditar na política. Porque o que é a política nesse aspecto, né? A política é quando as pessoas praticam, né, uma vontade de interferir na vida da coletividade e se sentir responsável, né, pelo futuro dessa coletividade. O indivíduo se integra à sociedade, ele se integra ao Estado, ele se sente comprometido com isso. Então é recuperar essa vontade. O caminho é participação das pessoas, né, nas suas organizações de trabalho, nos movimentos sociais, naquilo que a gente chama de sociedade civil, as pessoas querendo entrar de novo na arena pública, querendo colocar a sua opinião e que ela seja debatida, querendo debater a opinião do opositor e achar uma solução, criar consensos e acreditar que esses consensos possam ser defendidos pelos governantes, voltar a acreditar em governantes, em autoridades que os representem de fato. Eu acho que esse é o caminho. Isso não é fácil, isso é complicado.
A nossa sociedade, como dissemos no início, é uma sociedade muito complexa, e nós não nos conhecemos por inteiro, né? Então é necessário que essas coisas venham à tona, venham à luz. Vamos readquirir o gosto, né, de nos colocar à luz do dia, na esfera pública, e saber que o desafio é como disse o Alain Touraine, um estudioso contemporâneo, que diz o seguinte: o desafio do mundo contemporâneo é de que maneira nós podemos viver juntos, sermos mais tolerantes uns com os outros, né? E aprender que nós temos capacidade de construir instituições confiáveis, porque elas podem, né, ajudar, a política pode ajudar a influenciar na própria economia. Isso é importante. Que caminhos nós temos, professor, para reavivar essa democracia nossa? Eu acredito que o Brasil tem 3 deveres de casa a cumprir. O primeiro deles é político-institucional ou político-eleitoral. A gente precisa de instituições que sejam mais porosas para que quem não esteja envolvido nos conhecidos esquemas de organização eleitoral no nosso país possa disputar as eleições de maneira competitiva. Portanto, uma boa reforma política, que, portanto, estabeleça, por exemplo, uma proporcionalidade em lista, fortaleça os partidos, fortaleça as ideias, é um primeiro caminho. Modificação dos critérios de financiamento de campanha. Hoje a gente já não tem mais financiamento empresarial, mas talvez seja o caso de partir para financiamento 100% público. Então esse é um primeiro aspecto, uma reforma político-institucional. Um segundo aspecto diz respeito a uma transformação político-cultural e que, portanto, aponta para as organizações da sociedade civil, as ONGs, os sindicatos, os coletivos, os movimentos sociais, que talvez precisam ficar menos dependentes das ilusões na próxima eleição presidencial, na próxima eleição para o Congresso, e voltarem a fazer aquilo que lá nos anos 80 se chamava de trabalho de base, que é disputar a opinião pública, que é tentar construir uma outra cultura cívica, uma outra cultura participativa no nosso país. Quando a democracia ressurge no Brasil nos anos 80, um sociólogo chamado Eder Sader dizia que novas personagens tinham entrado em cena. É preciso, portanto, que novíssimas personagens entrem em cena e revigorem a nossa cena cultural. E, finalmente, há uma necessidade de uma reforma no âmbito da economia política, portanto, político-econômica. O país não pode conviver com a realidade fiscal da atualidade. Com a emenda constitucional 95, aprovada no final do ano passado, eu medi isso nas minhas pesquisas, não importa o resultado das eleições, inexistirá dinheiro para educação, saúde, lazer, poder judiciário, obras públicas. Portanto, é preciso uma repactuação fiscal no país, extraindo recursos tributários de onde eles não são extraídos, dividendos, grandes fortunas, aumentar a carga sobre as heranças, poupando os mais pobres, tributos sobre o consumo e revogando a emenda constitucional 95, de modo que o Estado tenha liberdade para entregar o dinheiro para as preferências dos cidadãos, porque eles vão votar, vão ver as preferências atendidas e passam a acreditar mais na democracia. Esses 3 deveres de casa podem fortalecer o regime democrático brasileiro de uma vez por todas. Nós estamos já nos momentos finais do programa. Obrigado, professor Pedro Célio, e desde já o convite para que retorne em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Sempre, para mim, é muito bom vir aqui. Todos os programas desta emissora, da TV UFG, são muito inteligentes, muito bem concebidos, planejados e executados. E eu me sinto satisfeito de vir aqui, porque eu aprendo sempre, né? E ainda mais na presença aqui, na companhia do professor Francisco. Então, isso já por si só é muito bom. Professor Francisco, muito obrigado, e já fica também o convite para que o senhor retorne em uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma grande alegria poder participar do programa e discutir esses temas. Fico sempre à disposição e muito honrado de poder participar desse debate aqui. O Momento Brasil de hoje está chegando ao fim, mas você pode continuar ligado na Rádio Universitária 870 AM e na TV UFG, canal 15 da TV aberta e 21 da NET Goiânia. Se você deseja rever este ou outros episódios, basta acessar www.tvufg.org.br, onde todos os episódios do Momento Brasil e de outros programas da TV UFG são disponibilizados para visualização de graça. Acesse também o site da Rádio Universitária e conheça mais de nossa emissora e de nossa programação. O link www.radio.ufg.br. Você pode acompanhar a gente também por nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e muito mais. Momento Brasil é uma produção da TV UFG e da Rádio Universitária. Bom, nos vemos no próximo episódio. Obrigado pela sua audiência. Até lá.